Redução da maioridade penal é um tema bastante polêmico. No dia 31 de março, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de emenda complementar 171/93, que altera a maioridade penal de 18 para 16 anos. No programa de hoje, vamos trazer dois posicionamentos a respeito desse assunto. Agora, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco do programa, vou conversar com o advogado Daniel Toneto. Doutor Daniel Toneto, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Vicente. Eu que agradeço a oportunidade, sabe que eu gosto muito de vir aqui. Acompanhei essa televisão desde os seus primórdios e meus parabéns pelo sucesso que vem fazendo e principalmente a ti, um grande amigo e colega. Até obrigado por entender o horário também, que teve uma mudança, eu tenho uma audiência mais tarde, então fico muito feliz mais uma vez de estar aqui. Parabéns por tudo que vocês vêm fazendo. Doutor Daniel Toneto, e a produção agradece muito, também a sua disponibilidade de tratar desta e de outras questões. Esta é uma questão polêmica. Redução da maioridade penal, qual é a sua opinião? A pior coisa que tem um profissional do direito ficar em cima do muro, dizer pois é, tem que ter posicionamento. Eu sou amplamente favorável à redução, mas deve ter algumas regulamentações e restrições. Infelizmente, no Brasil, quem vai votar essa lei são deputados, senadores, que alguns mal sabem escrever o próprio nome e não têm a mínima noção do que estão votando. Para se ter uma ideia, eu me recordo, anos atrás, nós estávamos num congresso na Espanha e foi falado que no Brasil um menor de 17 anos, ele matava, estuprava, traficava, cometia o latrocínio, dilacerava a vida, dilacerava famílias e no máximo que acontecia ele ficava 3 anos detido. E pior ainda, se esse menor bandido fugisse e voltasse com 21 anos, não acontecia nada, ele poderia até fazer concurso público. Naquele momento as pessoas de outros países sérios achavam que nós estávamos brincando, mas infelizmente, incrivelmente, a realidade do Estatuto da Criança e Adolescente é essa. É inconcebível que continue do jeito que está. Deve-se mudar, sim, mas deve-se levar a outros fatores. Eu sempre defendi que deve-se reduzir a menoridade penal, mas para delitos graves, para homicídio, para latrocínio, para crimes hediondos. Ninguém quer, por exemplo, que um menor de 17 anos cometa um delito de injúria, de ameaça e vá para um presídio comum. Então deve-se ter a menoridade para crimes hediondos e também deve-se ter uma reformulação no sistema prisional. Eu não defendo que menores de 16, 17 anos vão para a cadeia com criminosos do PCC, que tenham 20, 30 homicídios. Deve-se ter, além da redução da menoridade penal, da maioridade penal, deve-se ter também uma reforma no sistema penitenciário para esses menores. Doutor Toneto, quando o senhor defende a redução da maioridade penal, é claro que tem toda uma experiência na atividade, na prática do direito, no direito criminal. Doutor Daniel Toneto, todos sabem, hoje é um dos advogados mais conhecidos, reconhecidos em Santa Maria, muito além das nossas fronteiras, e carrega, portanto, além do seu acervo cultural, além do seu conhecimento, também a sua experiência. O que mais o leva a defender a redução da maioridade penal? Porque existem alguns elementos. A criminalidade como tal, até que ponto a redução da maioridade penal ajudaria a reduzir esses índices que nós temos aí, com os quais convivemos e com os quais tanto nos preocupamos e até nos assustamos. Tem a questão da reabilitação, do sistema prisional com seu caráter punitivo, de ressocialização e a própria questão, a própria análise, como o senhor já fez uma abordagem, do sistema criminal. Desses elementos, onde é que está a argumentação mais forte para a sustentação da sua opinião? Em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que o problema da criminalidade está longe de ser um problema de lei e um problema de polícia. Se, por exemplo, vier amanhã uma lei que tem a pena de morte, vier amanhã uma lei que reduza para 14 anos o aspecto criminal, da responsabilização criminal, só isso não vai adiantar.
Para se ter uma mudança, e foi assim que funcionou em qualquer país que diminuiu a criminalidade, deve-se ter em 3 aspectos. Isso nós já falamos reiteradas vezes. Primeiro, tem que ter um aspecto social. Tem que ter investimento em escola, investimento em lazer, em segurança, também em segurança, em saúde. E o Brasil não se tem nada. Hoje de manhã, Vicente, eu via no jornal de uma televisão local, se eu não me engano era em Goiás, apareceu as pessoas morrendo na fila de espera. Acabou a reportagem, apareceu mais reportagens sobre corrupção no Brasil. Então, a primeira mudança que tem que ter é no aspecto da inclusão social, que vem através da política, mas infelizmente a política pouco vem se preocupando com isso. Em segundo lugar, deve-se ter o quê? Uma polícia mais bem paga, mais equipada, porque quando não reduz a criminalidade, essa polícia vai combater e solucionar. E em terceiro, o aspecto penitenciário. Hoje, Vicente, no Brasil, nós temos mais de 500 mil presos, quase 2 vezes a população de Santa Maria. O índice de reincidência está acima de 90%. Alguns índices de reincidência não levam em conta aqueles que saem da cadeia e morrem pelo crime. Uhum. Só levam em conta aqueles que saem da cadeia e voltam para a cadeia. O aspecto da ressocialização é precário no Brasil. Se não combater juntos esses 3 aspectos, não vai adiantar. Mas não adianta dizer que só a redução não vai melhorar. Mas a não redução, é claro, vai ficar esse caos. A redução ele não vai solucionar, mas vai um pouco melhorar sim. Mas tem que ter leis mais severas, mas todo esse conjunto em ação para que o Brasil, de certa forma, melhore. Ou seja, um primeiro aspecto da inclusão social, educação na base, educação, esporte, lazer. O segundo, uma polícia mais bem paga e equipada. E a terceira, uma solução penitenciária com leis mais severas, que aí entra a redução. Que é inviável tu todo dia ver famílias que foram dilaceradas, pessoas passando necessidade porque teve pai de família morto num assalto, num homicídio, e um menor ficar no máximo 3 anos e sair dali e ainda fazer um concurso público. Do jeito que está, eu creio que boa parte da população, se não a grande maioria, deseja que essas leis mudem no Brasil. Além de uma prática muito comum, doutor Daniel Toneto, que se acompanha também na sua atividade, na atividade da informação, que é o uso hoje de menores, os chamados maiores que praticam crimes, e na hora da identificação colocam os menores como autores, exatamente em função da legislação que nós temos hoje. E para confirmar a sua informação, o país atualmente tem 715.655 presos. E não estão contabilizados aqui nesses números os mandados... Os foragidos que dobram, né? Quase dobram. Exatamente. Tem uma questão muito séria que o senhor levanta também do nosso sistema prisional. Com a redução da maioridade penal, o que se poderia, num primeiro momento, sugerir como mudança para se adequar a uma nova situação? A primeira coisa é que se reduza para crimes hediondos. Se reduza, por exemplo, 16 anos para crimes hediondos e até vou mais longe. Menor de 14, 15 anos que seja reincidente em crimes hediondos, tem menor de 14 anos que matou 5, 6 já, que também sejam punidos de maneira adequada. E além disso, de reduzir de forma, digamos, escalonada para crimes graves, que também se tem uma adequação no sistema prisional. Como tu falaste, são milhares e milhares de pessoas presas e no Brasil todo mundo sabe que não se tem a pena de morte, nem a prisão perpétua, ou seja, esses presos, grande parte deles, se não morrerem na cadeia, vão sair de lá e vão cometer mais crimes. Que se tenha uma redução dessa maioridade penal, mas se tenha também um trabalho muito sério, uma legislação muito séria sobre a ressocialização de apenados e também de menores. E uma outra questão também que se levanta é que a redução da maioridade penal poderia colocar, digamos assim, no mundo do crime, jovens, crianças, e aí com idade beirando 10, 11 anos. Não pode se esquecer que já tem muitos jovens com essa idade, e tem jovem de 11, 12 anos que anda com fuzil. Eu me recordo, em 2011, eu estive no Rio de Janeiro, e o que a gente se via lá parecia cena de filme. Crianças, as ruas, com fuzil, com armas, como se fosse uma coisa normal.
A prática também de adolescentes se enquadrilha. Uhum. E pior ainda, tem adolescentes que já chefiam quadrilhas. E adolescentes que já têm 7, 8 homicídios. E não vão longe. Santa Maria tem menores que já têm 2, 3 mortes. E eles sabem o linguajar que eles falam, e a gente vê todo dia, eles falam, desculpa o termo um pouco pitoresco, eles falam, a gente faz isso porque não dá nada. Uhum. E fazem. Só eu creio que tem que haver mudanças, e a população deve entender e deve sentir isso. Todos concordam, do jeito que está, não dá mais para ficar. E na sua opinião, doutor Toneto, esta redução da maioridade penal deveria atingir com a mesma força, com a mesma intensidade, casos de tráfico de drogas? Porque também não é nenhuma ficção, todos nós sabemos disso, do envolvimento de menores. E aí, de novo, nesta faixa etária aí dos 10, 11 anos, não apenas com o consumo de drogas, não apenas com o transporte, mas com o tráfico pesado. Eu digo todos os crimes hediondos, inclusive o tráfico de drogas. Todos os crimes hediondos deveria ter redução, sem dúvida alguma. E boa parte dos crimes que se tem é por causa do tráfico de drogas. Só pegar Santa Maria, o ano passado nós tivemos mais de 50 mortes. Talvez certamente mais de 80%, talvez 90% estavam ligados ao tráfico de drogas. Deveria também ter redução para o tráfico de drogas por se enquadrar no crime hediondo. E por todos os males que o tráfico causa. Quero voltar ao início da sua fala, quando o senhor falou do colégio representativo da sociedade que vai tratar desta matéria. Os operadores do direito têm sido consultados com a necessária frequência na busca de informações para respaldar não apenas o tratamento, mas a definição desta matéria? Tem posicionamento de todos os sentidos, Vicente. Eu me recordo de um seminário que nós participávamos e tinha uma pessoa que, com todo respeito, nunca viu a prática, nunca entrou num fórum, nunca entrou numa delegacia, nunca lidou com famílias vítimas de crime, que defendia de uma maneira estarrecedora, sem nenhuma informação. O que eu vejo é que falta muita informação e falta muito conhecimento da prática. Toda pessoa, no profissional do direito, ele deve, logicamente, conhecer a teoria, porque isso é o mínimo que se faz, mas deve conhecer também a realidade. Tem pessoas que conhecem a teoria, mas estão muito distantes da realidade. Muito bem. Dr. Daniel Toneto, advogado, criminalista, dando a sua contribuição a respeito desse assunto, que, como tem sido enfatizado, repetido, é um assunto polêmico, mas que é preciso encarar de frente. É preciso encarar, e faz muitos anos que isso já deveria ter sido enfrentado, mas infelizmente no Brasil nós temos essa política. É mais um daqueles assuntos que se empurra com a barriga, se coloca embaixo do tapete e deixa para passar o tempo para ver o que vai dar. E o que vai dar a gente está constatando aí no dia a dia. Todo dia. Obrigado, doutor Toneto. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns pelo programa e parabéns pela TV Santa Maria. Esse é o programa Controle Geral na TV, edição especial tratando hoje da redução da maioridade penal. Controle Geral já volta.